Então, pessoal, e eu, que levei muito tempo, mas eu levei mais de uma década, crendo piamente que não existe um lugar para onde vai as almas dos mortos. Aliás, eu criei por mais de uma década que nós não temos alma, que nós não temos espírito, porque a princípio, como eu tive as 2 primeiras décadas da minha vida, eu passei na Igreja Católica e a gente não liga muito para certas coisas. Quando a gente está assim, jovem, a gente não está tão preocupado em querer conhecer certos assuntos. Mas depois dos 20 anos eu comecei a me debruçar sobre a palavra de Deus e infelizmente ou felizmente, não sei quais são os planos de Deus, ainda não compreendi, mas eu acabei fazendo parte da IARD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ali foi me ensinado muitas aberrações. E hoje eu louvo a Deus, porque Deus assim me tirou de lá, Quem me acompanha já sabe um pouquinho da minha história, mas eu quero dizer para vocês que é tão bom a gente compreender as coisas, é tão bom nós nos permitirmos, é tão bom a gente ser humilde para aceitar que eu preciso conhecer mais. Isso, gente, nos tira de bolha, nos tira de uma vida limitada e é maravilhoso. O fato é que se existe céu, por que não haveria inferno se a Bíblia fala de inferno? Por que se a Bíblia diz que eu tenho que santificar corpo, alma e espírito, por que é negado por muitas doutrinas que eu não tenho espírito, que eu não tenho alma, que eu só tenho apenas o oxigênio em mim? Como é que um espírito, se for apenas o fôlego de vida que Deus soprou em nossas narinas, como é que eu vou santificar? Como é que, se realmente não tem espírito, alma, que em alguns momentos, algumas traduções, elas se referem à alma para dizer espírito e também se referem a espírito para dizer alma, porque literalmente nós temos corpo, que é essa matéria tocável que vai apodrecer um dia na sepultura. Nós temos alma, que está ligado à nossa consciência, e temos o espírito, que é o que veio junto com o fôlego de vida, que está em nós, que é por onde Deus se comunica com os seres humanos, que é por meio do espírito, que logicamente eu estou aqui falando, vocês estão me vendo, mas não é só um fôlego de vida. E Deus diz exatamente santificar corpo, alma e espírito. Nossa, gente, o fato é que existem centenas de referências bíblicas sustentando sim que eu não sou apenas um corpo com oxigênio, que existem centenas de referências bíblicas dizendo que existe sim um lugar para onde vai as almas, o espírito dos mortos. E aí, por que o medo de encarar? Por que não aceitar? Eu costumo dizer que novela
Na verdade, eu aprendi com alguém, né? E transmito esse pensamento. Novela, ela não tem compromisso com a realidade, mas retrata a realidade. Da mesma forma, uma parábola. Algumas teologias afirmam que a parábola do rico e do Lázaro, ela, apesar de estar denominada como parábola, mas alguns teólogos afirmam que não é parábola, porque em parábola, uma das características de parábola era não usar pessoas, né? E a teologia aprende dessa forma, né? Se é citado, se em algum momento Deus cita a pessoa em uma leitura que foi conhecida como parábola, então não é parábola. Mas se é ou não é parábola, não é essa a questão. O fato que a parábola, ela retrata a realidade. A parábola, ela não é realidade, mas ela retrata a realidade. Ora, nós não somos ovelhas, porque nós não temos, nós somos pessoas. Nós não temos 4 patas, nós temos 2 pés, 2 mãos. Mas o Senhor nos compara com ovelhas. E Jesus também não é um cordeiro, né? Porque ele é um ser, um homem e Deus ao mesmo tempo. Mas a Bíblia o chama de Cordeiro de Deus, porque ele foi imolado, sacrifício, né, e tudo aquilo. Então, se a parábola do rico e do Lázaro ela retrata a realidade, cara, então aqui cai por terra. Sabe, tira esse teu coração duro. Permite que o Espírito Santo se comunique com o teu espírito, para que você aceite, seja convencido, como eu me permiti compreender e aceitar que nós temos, nós somos mais do que se pode ver, que depois da morte segue-se o juízo, que quando morremos o nosso destino já está selado. Bom, isso daí todo mundo sabe, mas o nosso espírito, gente, vai para algum lugar além da sepultura. A Bíblia diz que Deus vai ressuscitar os corpos. Os corpos. Ou seja, esse mesmo espírito de vida vai entrar nos corpos. E não entenda que esse espírito de vida é apenas um fôlego, como a água é H2O. Não, é uma entidade pensante. Os anjos, então, são o quê? São apenas um vento? Porque espírito sim vem da palavra pneuma, que é uma palavra grega. Está associada a vento, mas nem por isso nós somos apenas vento. Aleluia! A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que são enviados por Deus para nos ajudar aqui na terra. Logo, quando morremos, o nosso espírito ou vai para o lugar que deve ir, vamos falar no popular, né? Vai para o inferno. Na verdade é outro nome, tá? Porque o inferno é um lugar, realmente, para onde vai ser a casa eterna. Ora, isso era... Sabe, quando eu não compreendia, isso era uma aberração eu ouvir. Porque foi me ensinado que Deus, sendo um Deus de amor, Ele não vai mandar seus filhos para o inferno. Primeiro, Deus não manda ninguém para o inferno. É as pessoas que tomam essa decisão, porque elas escolhem o outro lado. Segundo, o filho de Deus não vai para o inferno mesmo. O filho de Deus vai para o céu, porque é filho dele. Mas o inferno realmente é um lugar onde vai ser a morada eterna de Satanás, da besta, do falso profeta, de todos os prevaricadores, toda aquela lista lá que diz no livro de Apocalipse, né? E outras passagens maravilhosas da Bíblia. E dos pecadores não arrependidos, né? Então, gente, eu hoje, assim,
Eu me senti inspirada em vir gravar esse vídeo porque existe sim muito mais além da sepultura, esperando a mim e a você. E eu me sinto até bem mais tranquila em crer e em ter entendido que eu sou corpo, alma e espírito, que nós temos, né? Alma e espírito, além desse corpo, e que existe um lugar de sofrimento para os pecadores não arrependidos e que um dia ainda serão julgados, e vão receber um corpo o qual não vai morrer nunca. É uma morte que não morre, é uma morte porque é sinônimo de sofrimento. Assim como os salvos receberam um corpo glorificado, aleluia, e vão sair da sepultura. E os que estiverem na sepultura e os que estiverem vivos vão receber um corpo transformado, um corpo de glória, aleluia, para permanecer para sempre na eternidade, na presença do Pai, não numa vida desocupada. Da mesma forma, os pecadores não arrependidos, eles terão um corpo que vai sofrer eternamente no inferno. Mas que coisa falar assim! Em outro tempo eu nunca ousava falar dessa forma, porque o inferno é um lugar que não vai arder para sempre não, vai arder até parar de arder, mas isso não está escrito na Bíblia, isso foi que meteram na minha mente. E uma doutrina que é metida na mente de mais de 20 milhões de pessoas pelo mundo, gente. A Bíblia diz: onde o verme não se acaba, onde o fogo não se apaga, onde vai haver choro e ranger de dentes, onde há sofrimento dia e noite, onde a fumaça do tormento sobe pelos séculos dos séculos. E aí? Até quando? Só que assim, muitas doutrinas escondem essa realidade de seus fiéis e a gente é tão conformado porque a gente acha que a gente já sabe ou então acredita no nosso líder religioso. Por outro lado, os que acreditam no que eu acredito hoje, que, nossa, é a coisa mais clara que tem na Bíblia, né? A palavra de Deus Deus não se deixa confundir, Por outro lado, esse grupo não fala tanto disso. Lógico que nós não podemos estar todo o tempo falando do inferno. Nós temos que falar de Deus, do céu, que Jesus é amor. Mas, gente, se nós não entendermos os dois lados da moeda, nós, como cristãos, viveremos uma vida pensando que a gente está fazendo uma coisa, indo para um lugar e vai para o outro. Então é isso, gente. É que nós possamos tirar mais tempo para estudar a palavra de Deus. Que nós possamos viver como verdadeiros cidadãos do céu, verdadeiros servos de Deus, verdadeiros soldados arregimentados para a batalha. Tem uma outra passagem que diz: como verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Embaixador é aquele que representa. Sabe, ultimamente o Espírito Santo ele tem falado muito conosco, Fala através da palavra de Deus e também fala diretamente em nossa mente. Realmente a gente precisa tomar decisão, de que lado nós vamos estar nesse conflito. E porque a gente está perto, está muito perto. Existe a teologia também da segunda oportunidade. Olha, sinceramente,
eu ainda não acredito na teologia da segunda oportunidade. Porque eu sempre falo, eu não falo para minha glória, mas eu falo para te incentivar. Eu já estou lendo a Bíblia pela 18ª vez, né? Eu já leio a Bíblia desde meus 13 anos. E todo ano eu leio, começo e termino, analiso aqui, estudo ali, mas nunca encontrei uma passagem que me levasse a entender que existe a segunda oportunidade. Se é verdade, vai ser bem difícil da forma como o pessoal prega. Mas eu te incentivo, amigo, amiga, a se preparar. Até porque a segunda oportunidade, se é que existe, serão para os vivos. E se a gente morrer perdido? Se a pessoa morre perdido hoje? Perdida, né? Uma outra situação é que a Bíblia ela deixa bem clara que quando Jesus vier, todo olho verá. Então, não vai ser assim secreto. O Deus de Jesus ele não vem de forma secreta, ele vem para todo olho ver. Então, o que eu faço? Eu nunca fiz curso de teologia, né, em faculdade, nunca fiz um curso propriamente. Eu estudo muito em casa, pego materiais de teólogos, estudo muito a Bíblia com direção e orientação do Espírito Santo. Às vezes tem coisas que a gente compreende sozinho, tem coisas que a gente precisa que outro nos explique. O fato é que eu e você não precisamos ser teólogos para compreender a palavra de Deus, porque se Deus quiser nos revelar, Ele vai nos revelar e Ele quer nos revelar. Sabe, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte, né? Apocalipse 1, 2 e 3, né? Que a palavra de Deus, ela não é para todos compreenderem. Mas a Bíblia diz que os servos de Deus entenderão. Querido, se você se colocar na posição de servo, amigo, pode ter certeza que você vai compreender. Então, assim, não é porque é pastor famoso, um grande teólogo, lá não sei das quantas, que ele defende uma verdade que pode ser, que é toda a verdade. Não. Nós temos essa liberdade, né, de concordar, de discordar. Então, o que eu creio que é coerente, eu associo aquilo que eu já acredito, né? Por exemplo, a maioria das igrejas evangélicas tem a teologia do arrebatamento secreto, mas a Bíblia nunca fala sobre isso. Não existe arrebatamento secreto. A Bíblia diz que eis que vem com as nuvens dos céus e todo olho verá. Muito bem, querido. O nosso assunto aqui é espírito e inferno, tá? Eu só abri esse parêntese aí porque um assunto puxa o outro. Mas eu quero muito, muito, muito que você permita-se a aceitar, a compreender e não ter medo, gente. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Na verdade, quando nós entendemos que existe um lugar para onde vai a alma dos mortos, tanto perdido como salvos, 2 lugares, né? Um para cada grupo. Eu louvo a Deus. Eu me sinto bem mais tranquila, como sempre digo. E porque é algo assim que nos clarifica a mente. E eu não tenho medo. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas pelo Espírito.
Querido, a Bíblia não diz que andar no Espírito é viver uma vida de impecabilidade. Mas se nós caímos ou cairmos, precisamos nos arrepender. Se quando eu peco, aquele pecado não me leva a ter uma tristeza, quando eu peco, o Espírito Santo não consegue me convencer de que eu pequei ao ponto de me levar a uma profunda tristeza, então eu estou me afastando cada vez mais do céu. Sabe, a caminhada é assim. Não é um pecado que nos tira do céu, mas persistirmos nessa atitude pecaminosa. E olha, querido, nós estamos vivendo dias em que um pecado que é terrível aos olhos de Deus, todos os pecados são terríveis aos olhos de Deus. A Bíblia diz que existem pecados que Deus realmente abomina, E a mentira, o fofoqueiro, ai gente, mas existe um espírito que tem assim dominado muito o mundo, que é a sensualidade. A sensualidade, ela está associada à pornografia, está associada a adultério, está associada à fornicação, está associada à impureza. E nós lutamos muito contra isso, Eu digo eu e você. Eu tenho certeza absoluta, a maioria. Quem é casado adultera. Quem é solteiro fornica. E se nós, queridos, não tomarmos uma decisão firme, receber poder para vencermos a carne com suas paixões, nós podemos ir todos os dias para a igreja, podemos ler nossa Bíblia todos os anos. Mas nós não vamos para o céu. Se eu contar uma mentira, eu vou perder o céu? Não, amor, não vai. Mas se você persistir como mentiroso, você perde. Não interessa se você foi batizado, se você enrola a língua. Não interessa quantas cestas básicas você dá por ano, vai perder o céu. E o irmão que é linguarudo, aquele crente que fofoca, que o assunto se deleita em falar da vida alheia, como se não tivesse assuntos mais nobres. Não vai para o céu, não vai. Eu e você. Se não olharmos para nós, a Bíblia diz, quem está em pé, veja que não caia. Sabe, aquele crente que está há décadas na igreja, mas não manda se batizar. Aquele crente que está uma década vivendo com a sua mulher, com o seu marido, mas não legalizou esse casamento. Hoje eu estou convencida de que uma certidão de casamento vale muito na presença de Deus, sim. Porque se não valesse, gente, cada cultura tem os seus costumes. O tempo vai passando, as coisas vão mudando, mas Deus permanece o mesmo. Antigamente, os casamentos bíblicos tinham testemunha. Hoje, para ver um casamento formal, legal, tem que ter testemunha. Então, se eu só me junto com o rapaz lá, não interessa quanto tempo eu estou com ele, não interessa quantos filhos nós tivemos, não interessa quanto nós vivemos na igreja. Diante de Deus eu estou em pecado da fornicação, da impureza. E a Bíblia diz que os impuros e adúlteros não entrarão no reino dos céus, mas que Ele abençoa e visita o leito sem mácula. Eu levei por um bom tempo pensando e defendendo. O compromisso, o casamento é o ato sexual.
Verdade. Mas esse ato sexual só é conformado com as coisas de Deus, ou confirmado com a vontade de Deus, esse casamento, se houver testemunhas. A nossa cultura nos dá uma certidão de casamento. Se foi lá no civil, se foi no religioso, você assinou um documento, você tem testemunhas, oh glória, Deus aceita. A nossa ignorância, querido, Deus não leva em pecado. Mas quando eu conheço e não faço, a Bíblia diz que nisso eu estou pecando. Então eu desejo muito do fundo do meu coração que eu e você vivamos uma vida diferente para a glória de Deus, sabe? Hoje eu observo, são 2 de dezembro de 2023. Hoje como eu sou livre, eu vou em qualquer lugar que me convém. E porque a Bíblia fala isso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o que eu observo que existe tantas casas de culto em que naquele momento de festa a igreja lota e aquilo é aquela coisa bonita. Mas no dia comum de culto a casa fica quase vazia. Cadê o nosso compromisso? Não, eu não estou dizendo que se você estiver na casa de culto significa que você tem compromisso com Deus. Mas já que a nossa cultura e o evangelho moderno diz que tem que ter uma casa de culto, a qual os crentes, os cristãos, não estou falando de crente evangélico, falando cristão deve congregar, então tem que ir para lá, mano. Se você se considera um crente de casa de culto, então vai para lá, mano. Vai. Mas se você é um cristão que já recebeu o batismo, que se esforça para fazer a vontade de Deus, mas que tem o pensamento como eu, ou como a mim, que eu penso o seguinte hoje: eu vou a uma casa de culto, eu escolhi um lugar para congregar com os meus filhos, mas eu não sou presa a isso. Tem muito mais o que se fazer. Então, se você pensa assim, fique tranquilo. A tua alma está descansada. Agora, quem pensa que a casa de culto é essencial, querido, caminha para a casa de culto, porque tu vai perder o céu também. É isso. Eu lamento informar aos que não acreditam e louvo a Deus por hoje compartilhar com você da mesma fé de que nós temos corpo, alma e espírito, e que existe o Hades, o Sheol, o lugar para onde vão os pecadores não arrependidos e que vão arder no mármore do inferno. Infelizmente, para todo sempre. É a Bíblia que diz, não é Sodoma e Gomorra, não. Sodoma e Gomorra não representa o inferno, não, gente. Isso me ensinaram, mas isso não é verdade. Porque Sodoma e Gomorra, porque está escrito no livro de Judas, foi tomado como exemplo, né, que ardeu e até hoje não arde mais. Mas o inferno vai arder para sempre, a Bíblia fala isso. Foi Jesus que disse, eu vou contra Jesus? Assim como existe o céu para os salvos que logo morrem. A Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus subiu aos céus, aleluia, ele levou cativo o cativeiro. O que era o cativeiro? Era o lugar onde estavam as almas daqueles que morreram, mas que ainda não tinham sido, ainda não havia essa separação.
é um lugar em que de um lado estavam as almas dos salvos e as almas dos ímpios, mas que ainda não, mas que estava separado do céu. E é em algum lugar aqui embaixo, gente, é em algum lugar aqui embaixo, abaixo de nós, quem sabe, a Bíblia fala, para que alcancemos o céu em cima e evitemos o inferno embaixo. Então, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, foi ao céu, ele levou o cativeiro. Então, aquele lugar onde ficavam as almas dos salvos, Jesus levou esse lugar, os salvos, junto com os salvos, para o céu. Aleluia. E o lugar que era chamado seio de Abraão na parábola, hoje é chamado de paraíso de Deus. Aleluia. E é para lá que eu quero ir. É para lá que você também quer ir. É para lá que eu creio que eu vou. Porque nós não podemos duvidar. A Bíblia diz que quem duvida é como um navio em alto mar sem leme. Paulo diz o seguinte também: eu não digo que eu já alcancei, mas eu creio, pelo sangue de Cristo, que é para lá que aqueles que se apresentam a Deus e fazem dele seu Senhor vão. Mas sabe, gente, viver uma vida de cristão mesmo não é fácil. A nossa família nos conhece, ela sabe das nossas fraquezas, e é onde a gente mais recebe crítica, aponta o nosso dedo, porque talvez a gente é um filho assim, é uma mãe assim, é uma irmã assim, é uma crente assim, um crente daquele outro jeito. Mas sabe que Jesus, por quem foi mesmo que ele foi criticado? A própria família de Cristo, enquanto ela não se converteu, era da onde ele recebia mais crítica e perseguição, era da família dele. Então, não é diferente conosco. Mas, sempre reconhecendo que nós precisamos crescer um pouquinho dia a dia, reconhecer nossos pecados, melhorar em todos os aspectos. Sabe a comunidade de crente? Não estou falando crente evangélico, estou falando de crente, de cristão. Comunidade é maravilhoso a palavra, então Deus ele espera que a igreja dele viva essa comunidade. E o significado de comunidade é algo muito amplo, não é só eu ir numa casa de culto, é eu visitar, é eu saber a necessidade dos meus irmãos e irmãs. E que Deus nos ajude a resplandecer o seu amor. Tem uma música do Padre Zezinho que eu digo